Na aula de hoje, apresentaremos e conceituaremos todas as perspectivas teológicas sobre os dons espirituais. Discorreremos de modo bíblico, ainda que resumidamente, acerca dos dons assistenciais, isto é, os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. O nosso objetivo é afirmar a atualidade dos dons. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero externar a minha alegria em novamente ter vocês aqui conosco para um novo ciclo de estudos bíblicos, o segundo trimestre de 2021. Aos novos alunos, sejam bem-vindos ao canal Abrajaula. Nos próximos 3 meses estudaremos uma revista que tem como tema geral Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta revista foi originalmente publicada em 2014. No entanto, a CPAD achou que seria relevante fazer uma reedição deste mesmo assunto. O comentarista é o mesmo, um distinto servo de Deus, o pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E meus irmãos, temos pela frente a difícil missão de expor 13 lições que tratam sobre a operacionalidade, a importância, a necessidade e a atualidade dos dons espirituais e ministeriais. E lógico, faremos isso com um viés pentecostal. Vamos olhar para a nossa lição? Falaremos sobre cada dom em particular, os dons de revelação, o dom de poder, dom de elocução. Falaremos sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o bispo, o diácono e finalizaremos discorrendo sobre a multiforme sabedoria de Deus. A lição de hoje é a lição de número 1 e o assunto é: e deu dons aos homens. Queremos lembrar aos irmãos que o subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam download desse material. Não custa nada, é um presente nosso para os amados irmãos. E lembrando, deixaremos também o link do curso O Pregador e a Pregação. Tu precisa conhecer essa super ferramenta do canal Abrajaula. Tem ajudado centenas de irmãos no ministério da pregação. Se tu quer conhecer a Bíblia, quer saber como interpretar a Bíblia corretamente e como preparar um sermão, confere o curso O Pregador e a Pregação. Vamos à nossa aula de hoje. Eu gostaria de iniciar definindo dons espirituais. O que seriam os dons espirituais? Eles continuam ou não? Os dons espirituais cessaram ou são atuais? Para nós, de viés pentecostal, os dons espirituais, eles são sim atuais. Eles não cessaram em um momento da história ou no período da igreja primitiva. E eu gostaria de iniciar trazendo uma definição do que seria essa capacitação concedida pelo Espírito Santo. Primeiro, temos aqui uma definição bem genérica. Os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. É uma definição que temos aqui. No entanto, trouxemos também aqui a visão do pastor Ezequias Soares. Olha o que ele diz acerca dos dons espirituais. São meios pelos quais o Espírito Santo equipa os membros do corpo de Cristo para realizar o que não seria possível por meio dos recursos humanos. Olha que coisa interessante. Os dons não são habilidades adquiridas, mas são habilidades concedidas pelo Espírito de Deus. Temos também uma definição do pastor Eurico Bergsten em sua Teologia Sistemática, onde ele diz que os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos que recebem e bem usam. Quando um homem ou uma mulher
é usado por Deus nos dons espirituais, através daquela vida, através daquele servo, daquela serva, Deus está revelando o seu poder e a sua sabedoria. Os dons não são para a autoexaltação, mas para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. O Baker também nos traz uma definição. É uma lição conceitual. Tenha paciência e vá anotando aqui cada definição, porque ela vai avultando, ela vai trazendo clareza sobre a verdade que estamos expondo. O Baker diz o seguinte: dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo, a igreja. Então perceba, o dom não é para benefício pessoal. O dom não é para enricar. O dom também não é para uso pessoal, porque se fosse, o dom ele seria dependente da vontade humana, e não é assim. O dom, ele é operado segundo a vontade de Deus. Ele é concedido ao homem, mas a sua operação está dentro da soberania de Deus. Paulo curava as outras pessoas, segundo o dom que recebeu. No entanto, ele não orou por ele mesmo e foi curado. Ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele está me incomodando. E Deus disse: não, Paulo, a minha graça te basta. Os cooperadores de Paulo sofriam de constantes enfermidades. Mas espera aí, Paulo não tinha o dom? Por que é que Timóteo não foi curado? Antes, Paulo lhe deu uma orientação: olha, misturar a água com vinho devido às tuas constantes enfermidades. Faz isso, Timóteo. Por que Paulo não foi lá e orou? Porque o dom e a sua operação não ocorre segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. E o dom ele tem essa característica: ele é para edificação, ele é para o crescimento, para atender não a necessidade individual, mas a necessidade coletiva do corpo de Cristo. Que coisa interessante, meus irmãos. E é com esse pensamento que nós iremos tratar sobre os dons espirituais nesta lição. Teremos aqui um panorama geral, né? Não é uma lição específica, mas é uma lição conceitual, é a primeira lição, onde trataremos aqui de modo geral sobre todos os dons espirituais e ministeriais. O nosso texto áureo nos diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo de número 8. Eu trouxe aqui algumas versões para compararmos esse texto aqui, diga-se de passagem, texto muito mal compreendido pelos nossos irmãos tradicionais cessacionistas. Vamos comparar aqui, a primeira versão é a NVI. O texto diz assim: eu trouxe aqui o versículo 7, o texto áureo só traz o versículo 8, mas eu trouxe aqui na minha comparação o versículo 7 e 8, versão NVI diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Na versão Palavra Viva, é uma paráfrase, não é uma tradução, é uma paráfrase como a Bíblia A Mensagem de Eugene Peterson, como a NTLH e como a Bíblia Viva. Eu achei essa tradução bem interessante. Olha o que ela diz aqui, é a versão Palavra Viva. Mas a graça foi dada a cada um de nós individualmente, não indiscriminadamente, mas de maneiras diferentes, na proporção específica do dom que Cristo tem o prazer de dar. É por isso que as Escrituras dizem: quando ele subiu aos lugares mais altos, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que coisa interessante, né? Temos dentro da Bíblia os dons que Deus concede, os dons que Cristo concede e os dons que são repartidos pelo Espírito Santo. E eu trouxe aqui um contexto referencial. O que seria o contexto referencial? São versículos que estão em outros livros da Bíblia que aumentam, confirmam, corroboram com a verdade que estamos falando. Isto é, contexto de ouro, texto áureo. Olha alguns versículos aqui que aumentam esta verdade. Contexto referencial, Romanos capítulo 12, versículo de número 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 nos diz:
mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele quem dá, a gente busca, a gente pede, mas em última instância, quem concede o dom é o Espírito Santo, pois Ele sabe qual é a maior necessidade da igreja naquele momento. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10, nos diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha que coisa interessante. Administrando com fidelidade, fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Veja, o dom deve ser exercido para benefício dos outros e você deve fazer isso com fidelidade. O que seria fazer com fidelidade? Administrar com fidelidade. Veja bem, você recebeu, alguém foi curado através do dom que Deus lhe deu. Aí você vai cobrar por esse dom, você vai estar sendo infiel. É isso, é um tipo de infidelidade, mas isso vai ficar para lições que estão por vir. Mas dá vontade de falar agora, viu, irmãos? A nossa verdade prática nos diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Veja, o dom ele vai perdurar até Jesus vir buscar a igreja. Enquanto o Senhor não vier buscar a igreja, os dons eles continuarão. Mas, irmão Murilo, tem muita gente aí na internet dizendo que os dons cessaram. Peça a eles um texto bíblico para que eles fundamentem esse pensamento. Não tem, irmãos. Não tem um texto na Bíblia que fundamente o pensamento cessacionista de que os dons eles desvaneceram em um período da história ou depois do início da igreja ali, depois da igreja primitiva. Não tem nenhum versículo bíblico. E eles vão chegar ao absurdo e dizer assim: mas não precisa de um texto bíblico para comprovar uma doutrina. Isso é um sofisma cessacionista. Olha o que a Bíblia diz com esse respeito, em relação a isso. Versão NVT, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 10. Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, aleluia, fazendo aqui uma referência à vinda do nosso Senhor Jesus, quando ele vier, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então, até que Jesus venha, não tenho motivos para crer que os dons cessaram. Temos aqui três pontos para discorrermos aqui. O pastor Elinaldo Renovato foi muito feliz em sua divisão da lição. Temos o ponto de número 1, que vai tratar sobre os dons na Bíblia, e ele vai fazer uma referência ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e vai expor, afirmando que os dons são uma dádiva para a igreja. O segundo ponto vai falar sobre os dons de serviço, os dons espirituais e ministeriais. É uma apresentação geral de todos os dons registrados na Bíblia Sagrada. E por fim, nós temos o tópico de número 3, que vai tratar sobre a igreja de Corinto, uma igreja problemática. No entanto, tinha todos os dons espirituais. Dentro do nosso subsídio, eu coloquei aqui 3 pontos e prestem atenção. Os 3 pontos aqui estão riquíssimos. Vai ajudar bastante na exposição da lição. O primeiro tópico vai falar sobre as principais correntes teológicas e suas divergências de pensamento. É bom que você redobre sua atenção aqui nesse primeiro ponto. O segundo ponto do subsídio, que corresponde ao tópico de número 2 da lição, vai tratar sobre os dons espirituais. E faremos aqui algumas observações importantes e a apresentação dos dons segundo a Bíblia. E o terceiro tópico, finalizaremos falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Comecemos então pelo primeiro tópico, apresentando as principais correntes de pensamento quando o assunto é dom espiritual. E percebam,
podemos fazer aqui uma divisão aqui de dois grupos. De um lado, há os cessacionistas e do outro, os continuistas. E dentro de cada grupo, há subdivisões. Isso mesmo. Dentro da corrente cessacionista, existem outras linhas teológicas de pensamento e dentro da corrente continuista, carismática, existem também alguns segmentos teológicos. Comecemos então pelo primeiro grupo, o grupo dos cessacionistas. Dentro desse grupo, nós temos os antissobrenaturalistas, temos os cessacionistas e os devanescentistas. Olha que termo interessante. O antissobrenaturalista, ou o antissobrenaturalismo, é uma ramificação do cessacionismo que acredita que nos dias atuais o sobrenatural não acontece mais. Ou seja, os milagres, os atos sobre-humanos de Deus, o guiar do Espírito Santo e tudo mais ficou confinado ao período do Antigo e do Novo Testamento. Essas coisas não acontecem mais. Eles não acreditam, né? Eles não creem que Deus ele atua de forma sobrenatural, evidenciando a sua forma de agir neste mundo. Não, é quase uma espécie de deísmo. Não. Deus está distante. Deus não opera mais. Ele já nos deu a sua palavra e isso é suficiente, né? Não há mais cura, não há mais milagre, não há mais esse guiar do Espírito Santo, não há mais esse falar do Espírito Santo ao nosso coração. Isso ficou confinado ao passado. Agora nós temos a palavra e somente a palavra. É uma visão antissobrenaturalista, descrer em tudo que for sobrenatural. Dentro do grupo cessacionista, nós temos aqui agora o cessacionista tradicional, é o cessacionista propriamente dito. E esse grupo aqui, ele é mais equilibrado em sua crença. Veja, se de um lado mais extremo nós temos o antissobrenaturalista, nós temos aqui agora o cessacionista. E o que seria o cessacionista? A teoria cessacionista é a cosmovisão de alguns grupos cristãos que defendem que parte dos chamados dons espirituais, apesar de terem sido de fundamental importância e utilidade nos primórdios da igreja cristã, cessaram sua atividade ainda nos primeiros séculos. Olha, os dons espirituais são importantes, dizem eles, mas eles cessaram no primeiro século, foram importantes, tiveram a sua utilidade, mas eles não existem mais hoje. Os cessacionistas, diferente dos antissobrenaturalistas, eles acreditam que Deus cura hoje, de que Deus opera hoje, de que Deus fala o coração hoje, que Deus realiza grandes sinais e milagres nos dias odiernos. Contudo, Deus não faz isso por meio dos dons espirituais concedidos aos homens. Olha, você pode orar e Deus curar, mas isso não é dom espiritual. Deus ele pode realizar grandes sinais e maravilhas no culto, mas isso não é dom espiritual. Por que não é dom espiritual? O dom espiritual cessou. É a visão cessacionista. Temos aqui ainda dentro do grupo cessacionista, eu vou explicar porque está dentro do grupo cessacionista, a corrente teológica devanescentista. O que seria o devanescentismo? É a característica, ou melhor dizendo, é a visão teológica daqueles que acreditam que os dons, eles devaneceram, eles diminuíram. Eles acreditam que os dons se manifestam ainda hoje, mas não com o mesmo poder e na mesma proporção da igreja do Novo Testamento. Olha, não acontece na mesma proporção, é muito raro ver a utilização de um dom espiritual, os dons devaneceram, diminuíram, e também não é mais aquele poder todo do Novo Testamento. Então eu coloco o devanescentista dentro do grupo cessacionista porque eu acredito que é um cessacionismo parcial. A ênfase de quem crê assim é mais na diminuição dos dons do que na sua atualidade. Então é um cessacionismo ali meio que disfarçado. Os dons devaneceram. Deixando o grupo cessacionista, nós temos aqui o grupo continuista. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Se ficar alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente vai lhe responder. Se você está entendendo tudo, coloca aí, irmão Murilo, até aqui está tudo bem, eu estou acompanhando, está entendido, né? Se tiver dúvida, coloque aí, a gente vai responder.
Dentro do grupo continuista, os continuistas são aqueles que creem na atualidade dos dons. Veja que há uma mudança, aqui há uma transição de não crer para crer. Temos a linha teológica do continuista tradicional. Quem é o continuista tradicional? É aquele que acredita na atualidade dos dons espirituais, porém crê que batismo no Espírito Santo é a mesma coisa de salvação. Ele crê em profecia, crê em dons de variedade de línguas, ele crê no profeta, crê no dom ministerial de pastor e por aí vai. Só que quando chega nas línguas, nas línguas estranhas, nas línguas concedidas em Atos 2, Atos 10 e em todo o livro de Atos, ele diz assim, não, batismo no Espírito Santo é a mesma coisa de salvação. E por isso que eu coloquei aqui o continuista tradicional. Dentro do grupo continuista, nós temos essa primeira linha teológica e temos aqui o pentecostal, ou pentecostalismo. Essa é a nossa crença, é a nossa posição doutrinária. O pentecostal clássico, ele crê na atualidade dos dons espirituais. Ele crê em tudo isso que eu citei para você aqui no início da lição. Crê nos dons de revelação, nos dons de elocução. Eles creem em tudo isso. No entanto, há uma diferença entre o pentecostal e o continuista tradicional. Qual é essa diferença? A diferença é que o pentecostal, ele faz distinção entre batismo no Espírito Santo e regeneração. O pentecostal acredita que o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo que a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é subsequente à salvação e completamente diferente da regeneração ou do novo nascimento. Irmão Murilo, eu não entendi, deixe-me explicar. Quem é salvo pode ser batizado no Espírito Santo. E somente aquele que nasceu de novo pode receber, como alguns dizem, essa segunda bênção. É difícil, irmãos, acreditar que os irmãos que estavam ali em Atos 2, orando no cenáculo, não eram convertidos. Que Pedro, que Maria, que os demais discípulos e apóstolos que tiveram com Jesus se converteram ali no ato da descida do Espírito Santo. Não, já eram crentes. Estavam ali orando, buscando ao Senhor, obedecendo a Jesus, já haviam nascido de novo. E depois que nasceram de novo, que já tinham uma experiência com Jesus, é que receberam o batismo no Espírito Santo. Eu não posso confundir as duas coisas e dizer assim, o batismo no Espírito Santo é a regeneração, porque biblicamente não é. E nós temos muitos textos bíblicos para comprovar essa assertiva. João capítulo 20, versículo 21 e 22, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 6, 16 e Gálatas 4, 6. Há uma diferença entre novo nascimento, ou nascer de novo, melhor dizendo, e batismo no Espírito Santo. E dentro do grupo continuista, eu falei aqui que nós temos o continuista tradicional, o pentecostal, e temos aqui também o neopentecostal. O neopentecostal, ele crê também nos dons espirituais. Os neopentecostais, entretanto, eles se distanciam tanto do pentecostalismo, e vale ressaltar isso aqui, que já não podem ser tratados como tais. Neopentecostal não é pentecostal. Então pare de fazer essa associação quando você vê aquela pessoa que prega sobre teologia da prosperidade, unção de animais, a unção do leão, a unção da serpente, a unção de não sei o quê, unção do riso, transferência de unção, de botar um pé no outro, de botar uma mão na outra para transferir unção e outras baboseiras mais. Isso é coisa de neopentecostal. Você perceba, o neopentecostal, ele se distancia do pentecostalismo não por negar nenhuma doutrina pentecostal, mas por acrescentar todas essas coisas. Então não seja desonesto associando o neopentecostal ao pentecostal. É a mesma desonestidade de associar os mormons ao presbiteriano. Então não faça esse tipo de associação. São as principais correntes teológicas aqui. Veja que a gente aprendeu muita coisa. O grupo cessacionista, composto por o antissobrenaturalista, o cessacionista,
e o devanescentista. O grupo continuista, composto pelo continuista tradicional, o pentecostal e o neopentecostal. E mais uma vez eu quero reafirmar que a nossa posição doutrinária é a pentecostal. Indo para o tópico de número 2, nós falaremos sobre os dons espirituais. E algumas perguntas importantes cabem aqui. E você pode até aguçar a curiosidade dos seus alunos em classe. Olha que interessante. E eu sei que eu vou receber daí as mais variadas respostas. Quantos dons espirituais existem? Vai! Responde, homem! Quantos dons espirituais existem? Alguns disseram aí 9. Outros disseram 20. Alguns disseram, olha, se somar a lista de Romanos, de Coríntios e de Efésios vai dar 21. Está correto. A Bíblia, ela mostra, né, a existência de 21 dons espirituais, se somarmos essas 3 listas. Mas só existe esses 21, só existe 21 dons espirituais? Será? Vamos olhar o que é que diz aqui alguns autores, e eu achei bem interessante. O pastor Ezequiel Soares, você está certo, né? Você está certo. Se somar Romanos, Coríntios e Efésios, as listas que se seguem nesses livros, vai dar ali um total de mais ou menos 20 a 21 dons espirituais. Mas olha o que o pastor Ezequiel Soares diz. Os dons espirituais são vários, e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva, e nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais. O que é que o pastor Ezequiel Soares está dizendo aqui? Que a Bíblia menciona estes dons, mas Deus não está restringido somente a eles. O pastor Ezequiel Soares está dando a entender que existem sim mais dons espirituais, porque apesar de listas estarem aqui presentes nos livros da Bíblia, estas listas elas não são exaustivas. Paulo está citando aqui pelo menos aqueles que estão em mais evidência, aqueles mais comuns, ou aqueles que seriam necessários citar. Corroborando com essa mesma linha de pensamento, nós temos o pastor Elinaldo Renovato, que é o autor da lição. Ele diz o seguinte: considerando-se que a sabedoria de Deus é multiforme e que o seu poder é ilimitado e que, de igual forma, ele concede à igreja a sua multiforme graça, podemos inferir que Deus não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. E aqui, meus irmãos, cabe a seguinte observação: Deus é muito maior do que o que foi revelado na Bíblia. Ele é muito maior do que o que está revelado aqui. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que está escrito. Ai, irmão Murilo, é perigoso dizer isso? Não, entenda o contexto que eu estou falando aqui. Deus criou o sol, a lua, as estrelas e o mundo com o poder de sua palavra. Que demonstração de poder! Ele pode fazer coisas maiores do que essa. É isso que eu estou falando aqui. Josué orou e Deus foi lá e parou o sol, parou tudo, parou todo o sistema solar. Ele é muito maior do que isso. Um morto ressuscitou pelo poder de Deus. Ele pode fazer muito mais do que isso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, os dons, eles não se confinam aos que estão escritos aqui na Escritura. Perceba que quando a gente for falar sobre os dons espirituais, falaremos sobre dons de curas. Não é de cura, dons de curas. E uma vez o pastor Abraão de Almeida, ele teve aqui em uma conferência na cidade de Araripina, a 60 quilômetros aqui de Oricuri. E ele deu um testemunho de que tinha um irmão, ele conhecia um irmão, que tinha um dos dons de cura. E ele tinha essa singularidade de orar por pessoas que tinham problema nos ossos. E quando ele pregava, orava por essas pessoas que tinham esse tipo de enfermidade e elas eram curadas. Olha que coisa interessante. Ele até mencionou no evento que um certo irmão sofreu um acidente e nesse acidente ele perdeu
todos os dentes da boca. E ele foi para um culto, lógico, depois da recuperação, e esse determinado pastor estava lá e ele fez uma oração por quem tinha problema nos ossos, né? Por quem estava com alguma doença, com alguma enfermidade nos ossos. E após a oração, olha, irmãos, acredite se quiser, coisa de crente. Eu creio porque o pastor Abraão de Almeida é um servo de Deus, ele falou, ele disse que todos os dentes da boca deste irmão que estava lá na nave da igreja, eles apareceram novamente. Então, os dons espirituais, eles não se confinam, é o que eu quero dizer, aos que estão revelados na Escritura. Outra coisa importante aqui, é importante citar isso aqui, não confunda dons espirituais com habilidades humanas. Você perceba, existem os dons naturais. Você pode aprender a desenhar, mas tem gente que desde pequeno é bom naquilo ali. Ele tem uma predisposição para aquilo ali, ele já desenha ali como uma pessoa que está estudando há muito tempo. É um dom natural. Você quer outro exemplo de dom natural, né? de uma inteligência que a gente já nasce com uma certa predisposição? É a área da música. Eu toco um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão, e eu toco com esforço. Não é dom, é esforço. Me esforcei, estudei para aprender. Agora, tem gente que tem uma disposição para aquilo ali, é incrível. Ela pegou ali, em 3 meses, ela está sabendo mais do que eu que estudo há 6 anos. É uma disposição para aquela área. E pensando nisso, temos aqui um psicólogo, o Howard Gardner, ele fala sobre 7 tipos de inteligência em que cada ser humano nasce voltado naturalmente para uma ou mais delas. Ele fala sobre 7 porque ele está falando sobre a perspectiva científica. Há uma 8ª que é a inteligência espiritual, mas ele não cita ela. Vamos aqui citar os 7 tipos de inteligência. A inteligência linguística é aquela pessoa que naturalmente tem facilidade com falar, aquela pessoa que naturalmente tem a habilidade de escrever. Porque tu já pensou, o Tolkien escreveu ali Senhor dos Anéis. É lógico que ele era uma pessoa inteligentíssima, estudou bastante, mas ele tinha uma predisposição para aquilo ali. O próprio C.S. Lewis, que era um de seus amigos, e se a gente for citar aqui tanto escritor, meus irmãos, era escritor que não ia acabar. É inteligência linguística, inteligência lógica, inteligência motora, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. São predisposições, dons naturais, inteligências que o ser humano ele já nasce naturalmente voltado para uma ou mais delas. Então não confunda dom natural com dom espiritual. É importante ainda dizer aqui nesse segundo tópico que os dons espirituais, eles não são conquistados por meio do esforço humano. Olha, eu vou me esforçar aqui para ter o dom de sabedoria, o dom de conhecimento. Eu vou estudar vários idiomas para ter o dom de variedade de línguas. Não funciona assim. Olha, eu vou estudar muitos autores bíblicos, viu? Vou estudar para ver se eu consigo interpretar a língua estranha. Não é uma habilidade conquistada por meio do esforço. É uma habilidade concedida pelo Espírito Santo. E eu quero citar aqui, fazer uma lista dos dons assistenciais, dons espirituais e dons ministeriais. Olha que coisa interessante. Os dons assistenciais são os dons de serviço. E essa lista está presente em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Versículo 6 ao 8. Vamos lá. O dom de contribuição. Contribuir, meus irmãos, é um dom. O dom de serviço, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de liderança, o dom de misericórdia, o dom de ajuda e o dom de administração. Você pode estudar administração. Você pode ser uma pessoa com entendimento na área de gerir negócios, de gerir empresas e de fazer coisas mais. No entanto, existe algo superior a essa habilidade conquistada. É o dom concedido. Que coisa interessante, né, irmãos? São os dons de serviço, dons
assistenciais. Eu acho tão interessante porque há pessoas que recebem esse tipo de dom e elas trabalham no social da igreja de uma forma indescritível. Conheci um certo irmão que ele era uma pessoa extremamente humilde, mas o que ele fazia ia além de sua humildade que lhe era característica. Ele era uma pessoa extremamente bem de vida. Ele é ainda, né? Uma pessoa extremamente bem de vida. No entanto, quando falava assim, olha, vamos ajudar a igreja, ele não só contribuía. Ele não era aquela pessoa que fazia assim, toma aí tanto, tome X, pegue tal veículo, faça isso tal. Não, ele ia também. Vamos vender cocada. Ele contribuía com dinheiro para fazer o material da cocada. Ele, além de contribuir, ele fazia e, além de fazer, ele ia vender. Olha que coisa interessante. Esse irmão, já cheguei até a ver, ele colocar uma cesta assim na cabeça, cheia de cocada. Isso faz muito tempo. Colocar uma cesta assim na cabeça, cheia de cocada e sair na rua vendendo. É um dom de servir, vender para assistir outro irmão, para fazer cesta básica, para realizar uma festividade na igreja. E olha, irmãos, é coisa extraordinária. Temos os dons espirituais, que são os dons repartidos pelo Espírito Santo. Essa lista ela está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 27 ao 31. Olha que coisa interessante. Palavra de sabedoria não é uma sabedoria puramente humana, não é sabedoria oriunda de filosofia. Temos esse dom, vamos falar sobre ele. Palavra de ciência, de conhecimento. Como carecemos desse dom hoje? Temos o dom de discernimento, o dom de fé, que não é a fé para aceitar Jesus, né? Não é a fé que se apropria da salvação. Temos o dom de fé, os dons de cura, os dons de maravilha, os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação. Olha que coisa interessante. Não é tradução, é interpretação. E temos os dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes são os dons espirituais. E assim a gente finaliza o nosso tópico de número 2. Partindo para o tópico de número 3, eu não quero discorrer sobre a igreja de Corinto, mas enfatizar a atualidade dos dons espirituais. E como disse lá no começo, vou tornar a me repetir aqui. O primeiro ponto aqui desse terceiro tópico é o seguinte: não existe fundamento bíblico para o cessacionismo. Não existe, irmãos. Não existe essa de dizer que o Espírito Santo não batiza mais hoje, que Jesus não concede mais dons hoje. Ele não muda. Ele é o mesmo. Não falta vontade em Deus para conceder estas coisas hoje novamente aos homens. Não falta. E olha só, olha o que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Mas, irmão Murilo, eu não vejo os dons espirituais mais. Irmão, busca tu dons espirituais. É interessante que às vezes a gente é salvo, aí busca o batismo no Espírito Santo. Depois que busca o batismo, para de buscar os dons. Não ora, não jejua, não se consagra, não se coloca ali na brecha para dizer assim: Deus, a tua igreja necessita dos dons, Deus. E me usa, Senhor, com essas ferramentas. Me concede esta graça para que eu seja um instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo. Veja que essa parte do interesse humano e da busca humana é algo que tem diminuído. O que diminuiu foi isso, foi esse fervor, essa busca pelo espiritual e não os dons em si. Olha que advertência pesada. Os dons não cessaram. O que está cessando é a busca do desejo por essa graça de Deus. Ou melhor dizendo, é a busca, por essa graça concedida por Deus. O segundo ponto: a igreja atual necessita do poder de Deus tanto como nos dias apostólicos.
serviu somente para a igreja apostólica porque visava atender uma necessidade daquele tempo. Aí tu quer dizer que a igreja hoje não precisa dos dons espirituais? Tu quer dizer que a igreja de hoje não tem necessidade do poder sobrenatural de Deus? Que era só a igreja primitiva e hoje não? Hoje, muito mais ainda, onde o amor de muitos tem esfriado, onde a obra cresceu e tomou proporções nunca imaginadas pelos primeiros cristãos. Se o dom de discernimento era necessário na igreja primitiva, avalie agora, irmão. Avalie agora que se multiplicaram os pregadores, e multiplicando-se os pregadores, multiplicaram-se as pessoas mais intencionadas. Nós necessitamos dos dons espirituais. Eu não tenho motivos para acreditar que eles cessaram. E eu vou lhe dizer aqui, vou lhe dar algumas razões. Vejam só, os dons espirituais são para a edificação da igreja. A igreja primitiva precisava ser edificada, a igreja contemporânea também. O dom ou os dons espirituais edificam os crentes. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12. Os crentes necessitavam de edificação no passado, hoje também. Os dons são capacidades que Deus concede aos crentes para testemunhar de Cristo. Atos capítulo de número 6, versículo 8 ao 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Hoje precisamos disso também, irmãos. O dom, ele capacita o crente para ganhar almas. O dom, ele glorifica o Senhor Jesus. E o dom, ele confirma a palavra de Deus. Marcos capítulo de número 16, versículo 20. Ou melhor dizendo, versículo 17 ao versículo de número 20. Ele também tem utilidade no serviço cristão. Os dons não cessaram. E eu finalizo, meus amados irmãos, essa primeira lição com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem. Os dons não cessaram. Talvez o que cessou foi a sua busca, foi a nossa busca. Devemos nos colocar na brecha. Somos os profetas da última geração, conforme disse o profeta Joel. Mas parece que os profetas da última geração estão calados, frios e indiferentes. Sejam a voz de Deus nesta geração. Seja um crente fervoroso que abraça as causas do nosso Senhor Jesus, que sente aquilo que está no coração de Deus. Se dediquem, busquem os dons espirituais. E quem sabe, durante esse trimestre, muitos alunos que estão aqui participando dessa pré-aula receberão essa graça de Deus. Quem sabe ao final do trimestre, alguns vão dar testemunho e dizer: irmão Murilo, eu coloquei um propósito no meu coração de orar e jejuar, pedindo a Deus os dons espirituais. Lá no final do trimestre, a gente vai ter testemunho de alguém dizendo assim: olha, Deus me concedeu o dom de interpretação. Ele me deu o dom de variedade de línguas. Olha, Ele me concedeu o dom de servir, o dom de misericórdia. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão Murilo, olha, durante esse período de 3 meses, Deus me levou até o presbitério, Deus me levou até a posição de evangelista, até o pastorado. Glória seja dada ao nome de Jesus e eu creio nisso. E assim, meus irmãos, nós finalizamos a nossa participação de hoje. Quero lhe agradecer por ter chegado até aqui e eu vou pedir aqui é só para o crente tutano. Quem chegou até o final, e eu sei que são poucos, coloque aí nos comentários: irmão Murilo, eu cheguei até o final. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua aula. Tenha uma ótima semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus.